Então você que está aí nos assistindo em nossas redes sociais, seja bem-vindo para mais uma lição. Nós estamos aqui na série A Importância do Discipulado, falando do discipulado 1 a 1, a adoração em comunhão. Então nós vamos falar hoje para você, eu quero convidar a igreja que está presente a ficar de pé e nós vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo de número 3. Primeira carta de João, capítulo 1, e versículo de número 3. Diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Deus possa abençoar a vida de vocês, poder sentar, e você que está nos assistindo, que você possa nos acompanhar no decorrer desta lição, e juntos nós vamos falar agora sobre a adoração em comunhão. Glórias ao nome do Senhor. Então vamos lá, a nossa projeção já está aí, diz assim, no primeiro ponto: fomos criados para ter comunhão com Deus. Então preste atenção, nosso propósito é de ter comunhão com Deus. Vamos ler aqui, coloque na nossa projeção também, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor aí, o apóstolo Paulo ensinando, que diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você foi criado e você foi chamado para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então, Jesus, ele orou para que isso que foi criado e para que isso que você foi chamado se tornasse realidade em nossas vidas. Vamos ler aí João, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo de número 20. João, capítulo 17, a partir do versículo de número 20, nós vamos ver aqui na oração sacerdotal, Jesus orou por isso. Ele disse: olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aí o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então essa aqui é uma oração feita na Trindade. Está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele está orando para que assim como ele tem a comunhão com o Pai, para que você possa ter esta comunhão com ele, porque você foi criado para ter comunhão com Deus, e Jesus orou para que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Quantos querem ter comunhão com Deus? Levante sua mão. Então, Jesus já orou por você para que isso se torne realidade na sua vida. O parágrafo seguinte diz assim: a Bíblia diz que o Senhor, depois de criar o primeiro homem e de formar um lindo jardim, então preste atenção, Deus criou o homem, ele criou para ter comunhão, mas ele criou o homem e colocou ele num lugar maravilhoso para que essa comunhão acontecesse. Quando você lê a palavra do Senhor, que Deus, ele criou o homem, depois ele vai lá, planta um jardim e coloca o homem nesse lugar. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 7 em diante. Nós vamos ver aqui a preocupação de que isso se tornasse uma realidade. Deus criou um ambiente propício. E fez Deus, Gênesis capítulo 1, versículo de número 7, coloca o número 8, capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus formou o homem, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então veja só, Deus criou o homem,
mas para que o homem tivesse essa comunhão com ele, ele criou um lugar para que isso fosse propício. Então, quem plantou o jardim do Éden não foi o homem, foi Deus que plantou o jardim e colocou o homem, criou lá dentro. Aí, vamos ler o versículo 9. Ele diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus plantou tudo o que tinha de melhor para que o homem pudesse ter essa comunhão com ele. E a Bíblia diz que Deus, ele passeava nesse jardim com o homem, porque o ponto que nós lemos aqui diz assim, a Bíblia diz que o Senhor, depois de criar o primeiro homem, de formar um lindo jardim, onde construiu o seu lar, passeava com ele no jardim pela viração do dia. Coloque aí Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, onde a Bíblia diz que Deus mantinha essa comunhão nesse jardim. Ele diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Então, isso era uma coisa real e verdadeira. Então, Deus trabalhou nisso, não foi agora. Ele não quer isso agora com você. Ele fez isso desde quando criou você, desde o começo do mundo. Deus trabalhou para que essa comunhão fosse real e verdadeira. Deus criou um ambiente salutar para isso. Deus plantou do melhor que tinha dos frutos da terra, para que o homem pudesse viver lá. E Deus passeava todo dia com o homem nesse lugar. Então, o homem desfrutava de uma comunhão salutar com Deus. E Deus quer que isso seja realidade na minha vida e na sua vida, meu irmão. E a Bíblia diz assim mesmo, agora voltando para a nossa projeção, o terceiro parágrafo diz: infelizmente, atenderam a voz do tentador e desobedeceram a Deus. Deus fez tudo para que houvesse a comunhão. Então, a Bíblia diz que ele passeava pela viração do dia. Aí você diz aqui, podemos imaginar a satisfação que sentiu em poder andar em comunhão íntima com o seu Criador? Infelizmente, atenderam a voz do tentador e desobedeceram a Deus. Perderam o grande privilégio de viver em comunhão com Deus, o Pai Celestial. Olha só, um privilégio que Deus criou no começo, um privilégio que a Bíblia diz aqui, e nesse ponto que nós estudamos aqui no discipulado, que você foi criado para essa comunhão, o ambiente foi salutar para isso, Deus fazia a parte dele passeando, mas isso foi quebrado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Vamos ler aí Isaías, capítulo 59, versículo 1 até o versículo de número 4. Isaías, capítulo 59, versículo 1 até o versículo de número 4. E a Bíblia diz que, infelizmente, eles dando voz ao tentador, desobedeceram a Deus, porque Deus tinha dito que eles não deveriam comer da árvore da ciência do bem e do mal, e eles foram enganados e foram comer. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Aí versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Versículo 4, ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na verdade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então, Deus está relatando através do profeta que, apesar do desejo dele, que você foi criado para ter comunhão com ele, viver em comunhão com ele, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É uma barreira que se cria quando você desobedece a Deus, para essa comunhão ser real e verdadeira na nossa vida. Se você quer desfrutar dessa íntima comunhão, você precisa vencer a barreira do pecado. Agora lembre-se, o pecado separa você de Deus, mas não separa Deus de você. Eu já ensinei isso, que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo você tendo se afastado dele por causa do pecado, ele jamais vai te abandonar, ele sempre vai atrás de você, ele sempre vai procurar você, porque aqui no começo da história, quando Adão pecou, e a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus na viração do dia, quando Deus passeava, o Senhor chamou Adão e disse: Adão, onde estás? E Deus continua chamando pelo seu nome, procurando por você. Para quê, pastor? Para que você volte para essa comunhão com Ele em adoração. O parágrafo seguinte daquilo que nós lemos aqui na nossa projeção, que ele fala aqui, no parágrafo: perderam o grande privilégio de viver em comunhão com Deus, o Pai Celestial. Aí o parágrafo seguinte diz: desde aqueles tempos, os homens em geral têm andado longe de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa boa, nós queremos que a luz manifeste isso, que todo mundo saiba dessas coisas. Inclusive, algumas pessoas até se aborrecem quando o nome dela não é citado nessa relação de coisas que foram feitas. Mas quando nós fazemos alguma coisa errada, nós queremos que isso fique encoberto, oculto, e a gente vai se afastando cada vez mais para que isso que a gente fez de errado não seja manifesto. Muitas pessoas querem fugir da realidade, irmão, mas não adianta você sair daqui da sua cidade para congregar numa outra cidade, sair da sua igreja para congregar numa outra igreja, sair do seu país para ir para outro país, porque o problema vai dentro de você, ele vai com você. Então, tudo que você precisa para ser feliz, ele já colocou dentro de você. E eu já ensinei aqui numa série de mensagens sobre a aranha. E eu disse que as características da aranha, falando lá no livro de Provérbios 30:24, que ele fala de 4 bichinhos, da formiga, ele fala sobre o gafanhoto, ele fala sobre o coelho, ele fala sobre a aranha. Eu falei sobre a aranha e disse que tudo que a aranha precisa para ser feliz, Deus colocou dentro dela. Ela já sabe qual é o propósito dela, que é de fazer teia. E a teia sai de onde? De dentro dela. Então você nunca vai ver uma aranha carregando graveto para fazer uma casa para ela. Porque tudo que ela precisa para ser feliz, Deus colocou dentro dela. Então ela chega em qualquer lugar e ela joga a teia dela, ali ela mora, ali ela vive, ali ela come, ali ela dorme, ali ela faz tudo. E pode ser na floresta, no deserto, num lugar que tem lama, num lugar que não tem lama, no palácio, aonde for, a aranha vive. Aí você diz que você não consegue viver lá no teu bairro, né, que mora lá no buraco fundo, ou no buraco raso, ou na cidade velha, na cidade nova, porque o lugar é ruim, porque tem bandido, porque tem lama, não tem água encanada. Você coloca um monte de dificuldades para viver num lugar como esse. Só que tudo que você precisa para ser feliz, Deus colocou dentro de você. Você saindo desse lugar e indo para um lugar melhor, o problema vai dentro de você também. Então, você precisa entender que a aranha, apesar de ser pequenina, parece ser mais sábio do que a gente. Não fuja da sua realidade, irmão. Não adianta você se esconder, não adianta você ir para longe, isso não vai resolver o problema. Porque olha só o que a Bíblia diz em relação a isso. Vamos ler Isaías, capítulo 29, versículo de número 13. Que cada vez mais nós, que perdemos o privilégio de viver em comunhão com o Pai, agora os homens em geral têm andado longe de Deus. Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13. Por favor, coloque aí na nossa projeção. Diz assim, olha: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Então o Senhor reclama que nós muitas vezes só estamos de corpo presente, mas o coração está longe, bem distante de Deus. Eu espero que você que está nos assistindo, que você que está aqui presente, que você entenda o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos discipulando, ensinando pessoas a discipular. Não adianta apenas você vir para uma igreja e o seu coração está longe de Deus. Por isso que nós temos ensinado que não é os que estão na igreja, mas é os que estão em Cristo, que são nova criatura. Você precisa ter comunhão profunda
com Ele, para que você possa sentir essa alegria, esse bem-estar, essa realização. Não importa, é como a minha mãe que está numa UTI, não importa se você sofreu nesse momento um assalto, não importa se você está doente, o que importa é a sua vida, é a sua alma, é o seu momento, nada pode tirar sua paz, sua alegria. Sabe por quê? A Bíblia diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá, disse Jesus lá em João, capítulo 14, versículo de número 27. Então aqui diz na nossa projeção, voltando para a nossa projeção, embora a maioria dos homens não reconheça, a falta de comunhão com Deus tem deixado uma grande lacuna no coração deles. Nada pode preencher o lugar de Deus no seu coração. Então eu falei para vocês de um livro do Tim Keller chamado Ego Transformado. E ele diz que quando o seu ego está inflado, é como um balão que está cheio, uma bexiga que você enche, dentro dela é oco, é vazio. Se você tentar colocar qualquer coisa nesse lugar, nunca vai ser preenchido, porque o lugar de Deus não pode ser preenchido por sexo, por droga, por bebida, por dinheiro, por fama, por nada dessas coisas, irmãos. É como você colocar uma bolinha dentro do balão, ela vai ficar lá chacoalhando, mas nunca vai preencher. Esse lugar, esse vazio existencial que tem, é a falta da presença de Deus na sua vida, da comunhão, da adoração, que foi reservada só para Ele, dentro do teu coração. Então não fuja da realidade. Se aproximem dele, porque a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, Deus se aproxima dele. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele existe e que é o galardoador, o recompensador, o abençoador daqueles que o buscam. Há uma bênção por você se aproximar dele, há um galardão por você ter comunhão com ele. Então a lição de hoje, a 9ª lição, fala da adoração em comunhão. Você consegue adorar só quando você tem comunhão com Ele. Não tem como você adorar estando distante dEle. Então diz aqui, continuando na nossa projeção, ele diz aqui, deixando uma grande lacuna no coração. Tem sede, mas não sabe que esta sede é a falta da comunhão com Deus. Aí vamos ver aqui na nossa projeção, Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que Deus vai mandar fome e sede, mas não de pão nem de água. Amós, capítulo 8, versículo de número 11. Mas de ouvir as palavras do Senhor, diz assim, olha, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O seu coração vai estar sedento, faminto, para ter esta comunhão, esse relacionamento com Ele. É por isso que Jesus sobe no último dia da festa em Jerusalém. Coloque aí, João capítulo 7, versículo 37. Jesus sobe no último dia da festa de Jerusalém e Ele pronuncia, Ele fala para todo mundo ouvir. João 7, 37. Aí Ele fala assim mesmo, quem tem sede? Olha, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus pode saciar esse vazio existencial do teu coração, quando você passa a ter um relacionamento, uma comunhão profunda com Ele. E Ele está com esta água à disposição de todos que têm essa sede. E ele diz que quem quiser, tome de graça da água da vida. Ei, irmão, isso não tem preço. Esse preço já foi pago na cruz do Calvário, pelo sangue derramado de Jesus, para que você possa ter essa comunhão e esse relacionamento profundo com Ele. Então nós vamos ver aqui que a Bíblia enumera muitas bênçãos que se amontoarão sobre aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí diz aqui na nossa projeção, primeiro benefício, benefícios que recebemos de Deus. Aí ele coloca aí o Salmo 103, versículo 1 ao versículo 4, que esse benefício são os perdões dos nossos pecados, as nossas iniquidades que são apagadas,
e ele vai dizer lá, ele vai começar a bendizer o nome do Senhor por todas essas bênçãos, por todas essas vitórias. Diz assim, ó, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Versículo 2, por quê? Olha, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios? Versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que faz isso na sua vida, irmão. O versículo 4, é que redime a tua alma da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que faz isso pela sua vida. Por isso você tem que adorar, tem que bendizê-lo, porque foi Ele que fez essas coisas. Então, isso são benefícios que recebemos da parte de Deus. Aí ele fala aqui, conservemos a alegria de pertencermos ao Senhor como criação. Aqui o segundo, que é o Salmo agora de número 100, do versículo de 1 até o versículo de número 4. Aí ele vai agora dizer que nós precisamos manter essa alegria. Ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Irmão, não é para você chegar aqui com tristeza, meu Deus, mais um dia, eu ainda tenho que ir para a igreja, eu ainda tenho que liderar aquele departamento, eu ainda tenho que tocar naquele conjunto, eu ainda tenho que cantar, eu ainda tenho que pregar, parece que isso é um fardo. Não, você tem que fazer isso com alegria, porque Ele redimiu a tua alma, perdoou os teus pecados, Ele tem tido misericórdia da tua vida. Venha servir ao Senhor com alegria no teu coração, irmão. E aí, o ponto 3 diz aqui na nossa projeção, como Jesus conceituou a verdadeira adoração. Então, João capítulo 4, versículo de número 23, ele diz que o Pai, dizendo para aquela mulher samaritana, que o Pai busca os tais que assim o adore. Como? Em espírito e em... Eu quero dizer para você que não tem ninguém que conheça o teu coração como Deus que te criou. Ele sabe quando você está bem, quando você não está. Aí ele fala para a mulher samaritana, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores, eles não têm mais lugar, não tem mais igreja, não tem mais casa, não tem mais rua, não importa onde eles morem, não importa se ele está no ônibus lotado, irmão, um monte de gente cheirando mal, com o braço levantado, ele está indo para o trabalho, e ele está lembrando do culto, e ele está adorando a Deus, porque ele ouviu uma palavra de edificação para a sua alma, de esperança para a sua vida. Ela está lavando roupa, e ela está glorificando, está louvando o nome do Senhor, está fazendo trabalho doméstico, fazendo a comida, varrendo a casa, seja lá onde for, está adorando a Deus. Não existe mais lugar para isso, não existe mais tempo para isso. Você pode fazer isso em todo o tempo que você desejar no seu coração. Lá no seu trabalho você pode cantar, lá na sua casa você pode adorar. Não precisa fazer isso só quando chegar na igreja. Então isso são benefícios de quem tem comunhão, de quem desfruta de intimidade com Ele. Quem ouviu aqui o pastor João Batista, que passou 31 anos no Japão, que pregou aqui no Tabor no domingo e pregou na segunda-feira, quem ouviu esse homem falar? Você ouviu o que ele contou, irmãos? Como ele foi batizado logo 7 dias depois da conversão dele com o Espírito Santo, e ele chegou para sentar na mesa para comer com o seu sogro, e ele falava com ele só falava em mistério, não conseguia dar uma palavra. Ele foi para o campo jogar bola, passaram a bola para ele, queria falar em línguas estranhas. Não tem mais lugar, não tem mais hora. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então Jesus conceituou os verdadeiros adoradores. Ah, pastor, lá na escola ninguém nem sabe que eu sou crente. Então, olha, irmão, tu não está enquadrado nessa comunhão. Me desculpe falar para você, porque tem gente, irmão, que eu já vi, eu estou falando só do que eu já, como pastor, ao longo dos meus anos, no gabinete já escutei, que a mãe diz que a menina ia para a aula, mas levava uma roupa dentro da mochila, quando chegava lá na escola se transformar, porque ninguém queria que ela soubesse que ela era crente. Aí tem um versículo na Bíblia que diz que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Aí você fala, meu Deus, pastor, eu sou muito tímido, não, mas não é desse tímido que a Bíblia está falando não, irmão, desse de você vir aqui à frente e ter
alguma dificuldade para falar em público. Não é essa timidez. Esse tímido que não vai entrar no reino de Deus, irmão, é aqueles que não querem se manifestar para o mundo, que são servos do Senhor, que têm comunhão com Ele, que têm intimidade com Ele, que têm vergonha de revelar que agora Jesus está na sua vida. Porque os verdadeiros adoradores, irmão, pode estar na escola, pode estar no trabalho, pode estar na rua, pode ser gari, está limpando, e eles estão cantando, eles estão adorando, eles estão bendizendo, eles estão glorificando o nome do Senhor. Se não gostou, o problema é seu. Ele não quer nem saber, ele está fazendo isso para Deus. Agorinha, eu quero dizer para você que o meu filho passou na UNAMA, e nós vamos lá fazer a matrícula dele, e a moça que estava lá, a Vanessa, disse, pastor, você pode fazer uma oração? Ele disse, eu posso fazer sim. Ela disse, eu posso chamar toda a equipe aqui para você orar pela nossa equipe? Olha, pastor, eu quero dizer que é o nosso lema, e a Sara também, que é a doutora lá do curso de administração, ela falou que o lema deles lá é oração, educação e trabalho justo. Aí ela falou assim, como nós conseguimos fechar a meta, nós batemos a cota, passamos, nós reunimos todo mundo na frente da UNAMA e fizemos uma oração. Olha, eles não são evangélicos, viu, querido? Mas eles têm essa gratidão por Deus. Oraram lá, e um monte de gente passava e virava a boca, que ela diz, reclamava, mas ela não queria nem saber. Ela estava adorando a Deus, agradecendo o Senhor. Se uma pessoa que não tem esse relacionamento, essa comunhão faz isso, imagine você, irmão. Aí tem gente que tem vergonha de dizer que é crente na faculdade, na escola, no trabalho, na vizinhança. Já falei aqui para vocês várias vezes que eu bati de porta em porta, na minha juventude, eu peguei 30 dias de férias e doei para Jesus. Jesus, eu quero doar minhas férias para ti, o que eu posso fazer? Pastor, o que eu posso fazer nesses 30 dias de férias? Ele disse, meu filho, vai evangelizar. Eu falei, deixa comigo. Porque as pessoas só querem evangelizar se for em cima do púlpito, né, irmão, pregando. Ou se for fazendo algum trabalho na igreja, dirigindo. Não, irmão. Eu peguei, mas eu, o Jorge e a Márcia, que nós éramos uma equipe, e a gente saiu todo dia, de porta em porta, batendo. Eu fiz um quadrado lá, eu congregava na Barão do Triunfo, eu digo, nós vamos evangelizar da Almirante Barroso até a Duque de Caxias, e nós vamos evangelizar da Barão até a Doutor Freitas. Pegamos todas essas transversais, e nós vamos bater de porta em porta até acabar os meus 30 dias. E aí eu chegava para bater na porta lá, e batia. Aí disse, é uma irmã que mora aí. Eu falei, ô Glória, vai me dar um pouco de água, né, irmão? Vai me dar um lanchinho. Chegava lá, batia, cadê a irmã para atender? Aí a vizinha disse assim, olha, ela não está aí. Eu falei, poxa, não está aí, é uma irmã. Ela falou, é irmã? Ah, eu não sabia. Porque o que sai daí é um monte de palavrão, é panela voando, é faca, é não sei o quê. Meu Deus do céu. Então tem gente que na igreja que é agente 007. Sabe o que é isso? É agente oculto, ninguém sabe que é agente. Então tem gente que é crente oculto, ninguém sabe que ele é crente. Não, irmão, eu quero te dizer que fomos criados para ter comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus não vira 007, irmão, não se esconde, não fica incubado, irmão, ele se manifesta para que as outras pessoas possam ter comunhão com Deus também. E o ponto seguinte diz assim mesmo, meditemos no ensino de Paulo a Timóteo. O que foi Paulo ensinou a Timóteo? 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 8. Ele ensinou a levantar as mãos santas. Preste atenção. Diz assim, olha, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e contenda. Quantos que estão aqui já fizeram uma oração no meio da rua, levantaram a mão e botaram para quebrar? Levanta a mão aí. Ah, glória a Deus. O Francisquinho orou em cima do telhado, irmão. Não tem lugar, irmãos. Mas tem gente que, não, eu tenho vergonha, pastor. Todo mundo me olhando. Não, querido. O que Paulo ensinou a Timóteo é falar, olha, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem mácula, sem vergonha nenhuma de dizerem que são servos do Senhor. Então você que está aprendendo, sendo discipulado, você vai ser um instrumento de bênção e de vitória, se você desfrutar dessa comunhão profunda com Deus.
O ponto seguinte diz assim: finalmente, voltando para a nossa projeção, devemos cultivar o hábito de participar dos cultos regularmente. Olha, uma coisa que você que está sendo discipulado precisa fazer. É porque tem crente que é chamado na igreja de crente? Crente? Não, não é esse daí. É o que só vem aos domingos. Olha aí, ó. É o domingueiro. Não, no domingo eu não posso faltar ao culto. Mas na segunda-feira tem culto, nosso pastor pregou, foi uma bênção ontem, irmão, o culto. Aí eu convidei para que toda a nossa área tivesse presente, irmão. Veio uns irmãos, umas irmãs. Olha, a área 1 deu show aqui, viu, irmão? Veio um monte de gente, e eles moram mais distante do que nós. E eles vieram. E aí do Tabor, não veio aquela expressão. Mas olha, o que ele está dizendo aqui é que devemos cultivar o hábito de participar dos cultos regularmente. Aí tem culto na terça da palavra, aí um monte de gente, não, na terça não, só vou no domingo. Aí tem culto de pequenos grupos, irmãos, nas comunidades, toda quarta-feira. Aí nós temos reuniões aqui de apacentamento, de apóstolo, de mulheres, aí as pessoas não vêm. Então, Deus está dando oportunidade para você que não pode vir num dia, vir no outro, vir num dia, você pode vir, mas venha regularmente para os cultos da igreja. Então, você que está aprendendo, não vai virar crente domingueiro. Amém, irmãos? Então, ele diz aqui, ó, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, faz uma advertência aos crentes que estavam desprezando a congregação e os convida a ajudarem uns aos outros em virtude da aproximação do dia da volta de Jesus. Então, nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, o autor vai dizer o seguinte: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quantos acreditam que Jesus vai voltar, irmão? Levante sua mão. Então, se você acredita nisso, você não tem que se afastar, você tem que se aproximar de Deus e ter comunhão profunda com Ele, porque Ele vai voltar para buscar os que têm relacionamento com Ele, não os que estão distante dEle. Então, na igreja, nós temos a oportunidade de aprender a palavra, de sermos edificados, de adorarmos o Senhor, de pedirmos perdão do nosso pecado, de olhar para o irmão e dizer: ô irmão, eu fui grosseiro com você, você me perdoa, resolva essas coisas, viva em comunhão com Deus e com os homens. Aí ele diz aqui, voltando para a nossa projeção, o nascido de Deus precisa estar despertado para amar a obra de Deus e lutar valentemente ao lado do Senhor. Então, uma coisa que você vai ter que fazer para que isso seja uma realidade na sua vida é não se acovardar. Eu já ensinei aqui sobre as armas espirituais, que Deus não criou a armadura para a costa, tem armadura para toda a parte do seu corpo. Então, isso está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Então, tem uma couraça para você lutar de frente, só que tem gente dando a costa para o adversário. Se você der a costa, o inimigo vai te acertar. Mas Deus quer que você lute com ele. Vamos ler aí, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo de número 4. Segundo aos Coríntios 10, versículo 3 e versículo 4. Vamos entrar nessa guerra, vamos lutar pelas coisas espirituais. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Essa briga não é carnal, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas do adversário. Você nem sabe, mas Deus já te deu uma capacidade, te encheu do Espírito Santo para você lutar nesta guerra espiritual e ser mais do que vencedor. Quando você luta, você nem vai ser vencedor, porque a pessoa que é vencedora é aquela que precisa lutar para vencer. Você já entra na guerra sabendo que você vai ser o vencedor, porque Jesus lutou por você, Ele que vai te dar a vitória. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 22.
Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, nem você que peleja, é Deus que peleja por você, e só entrega a bandeira da vitória na sua mão, a vitória na sua mão. Deuteronômio, capítulo 3, versículo de número 22, vamos ler. Diz assim: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Não, irmão, quem é que luta por você? Quem é que luta para te dar vitória? Quem é que luta para você ter saúde? Quem é que luta para você vestir, para você comer, para você calçar, para você viver? É o Deus que você serve, que luta por você. Você é mais do que vencedor. Então nós temos que entrar. O nascido de Deus precisa estar despertado para amar a obra de Deus e lutar valentemente ao lado do Senhor. Não tem quem lute com Deus que saia derrotado, irmão. Você precisa aprender essas coisas. Então ele diz aqui: não apenas ir à igreja, mas participar das atividades, participar do culto, louvando, adorando e ouvindo atentamente a mensagem de Deus. Infelizmente, você que está sendo discipulado, não entre nisso. Hoje, a maioria das pessoas estão com o seu celular do lado, e aí olham mais para o celular do que prestam atenção para a mensagem. Tem gente que já faz assim: eu estou com o celular aqui, eles abrem a Bíblia, colocam o celular dentro da Bíblia, e pensa que está lendo a Bíblia, mas ele está lendo a mensagem do WhatsApp dentro da Bíblia. Mas eu quero dizer que o Deus que você serve conhece você. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, não com engano, não com mentira. Então, você que está sendo discipulado, não entre nesse hábito. Venha ao culto para louvar, para adorar, para ouvir atentamente a mensagem de Deus. O parágrafo seguinte diz da nossa projeção: a adoração só pode ser feita por alguém que busca ter paz com todos. Não contendam com ninguém, tanto quanto possível, vivam em paz com todos, diz Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18. Se possível, tenha paz com todos. Então, você só consegue adorar quando você tem paz no seu coração. Se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Tem alguma coisa te incomodando, irmão? Resolva isso. Tenha paz com os homens, tenha paz com Deus. Porque quando você está em paz, o Espírito Santo, irmão, ele tem uma liberdade para atuar na tua vida. O culto pode estar ruim para quem quiser, mas para você está uma bênção. Ninguém está glorificando, mas você está adorando, você está bendizendo, você está agradecendo. Você não precisa que os outros façam para você fazer, porque você tem paz no seu coração. E diz aqui, já o último ponto, que buscam manter sua felicidade baseada no amor de Deus revelado na cruz, e não nas experiências diárias de livramento, conquistas e vitória. Qualquer pessoa que mede o amor de Deus nas experiências vai viver em momentos de alegria, e enquanto os outros serão de tristeza. Então, quando você desfruta desse negócio, você está sempre confortado, consolado pelo Espírito Santo de Deus, ainda que algo difícil tenha acontecido na sua vida, mas os outros vão sempre estar em tristeza. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz, em João 16, 33, que no mundo nós vamos ter aflições. Então, a nossa fé não pode estar baseada no momento. Se está tudo bem comigo, aí agora eu venho para a igreja adorar. Está tudo ruim, então eu vou ficar na minha casa, eu não tenho mais vontade de vir para a igreja. Não, irmão. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, porque ele sabe que tudo o que faz, acontece na vida dele, está dentro dos propósitos de Deus. É Deus que está no controle da sua vida e não você. Aí diz aqui no próximo parágrafo: uma pessoa triste não pode cantar louvores ou adorar a Deus, pois adoração, culto e louvor arremetem para uma alma cheia de alegria e paz. Como com tristeza você vai fazer um negócio desse? Então, a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a nossa força, você está triste? Aconteceu alguma coisa? Mas Deus está alegre, e Ele vai e alegra o teu coração. Olha, irmão, por isso que todo mundo diz que nós somos loucos, esses crentes são doidos, porque acontece um monte de coisa ruim e a gente está na igreja cantando, adorando, glorificando, sorrindo. Olha, esses crentes não tem problema não, irmão? Não tem, irmão? Passa para o lado daqui para você ver. Só que a alegria do Senhor, a nossa força é. Aí, além disso,
está escrito o seguinte: está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, olha só, se você está alegre, você vai cantar louvor, mas se você está aflito, o que você tem que fazer? Tem que? Aí a gente sabe o caminho das pedras, aí as pessoas lá fora não sabem disso. Aí quando está triste vão reclamar, vão fazer protesto, vão fechar a rua, vão queimar pneu, vão não sei o quê, vai brigar com o médico, quer quebrar, jogar pedra no hospital, lá no congresso, não sei aonde, mas quando a gente está triste, sabe o que a gente faz, irmão? A gente ora, sabe por quê? Porque o nosso Deus ouve a nossa oração e responde, Ele nos socorre no momento da nossa angústia. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso que a gente, quando está triste, a gente ora. Agora, quando está alegre, a gente canta. É o que a Bíblia manda fazer. Aí, Tiago 5,16, diz assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito... presta atenção também, tá, irmão? Para você não fazer que nem os pregadores com seu jargão, que a oração do justo move o braço de Deus. Eu acredito que move o braço, move a perna, move a mão, move tudo, mas o que a Bíblia diz é que pode muito, não tudo. A gente ora e sempre a nossa oração tem que estar dentro da vontade de Deus. Deus nunca vai atender tudo que você quer, porque isso pode fazer mal para você, mas pode muito em seus efeitos. Isso reforça a verdade de que os tristes ou aflitos devem orar, e os louvores e adoração ficam por conta de quem está cheio de alegria. Mas preste atenção nos exemplos que nós vamos ter aqui para encerrar. Não devemos ser falsos adoradores, nem adorarmos ou cultuarmos a Deus apenas em momentos de conquista ou milagre. Lembre-se, a sua alegria não depende se você tem saúde, se você tem dinheiro, se você está bem, se você não está. A sua alegria não depende dessas coisas. A sua alegria vem do Senhor. Quando você tem profunda comunhão com Ele, por mais que à sua volta as circunstâncias não estejam bem, os diagnósticos não estejam a favor, mas mesmo assim Deus consegue alegrar o teu coração, porque há uma paz na tua vida. Agora, nós não podemos ser falsos adoradores. Aí ele fala aqui, olha, por exemplo, Miriam cantou e dançou na presença de Deus somente depois que o mar abriu e o povo atravessou a pés enxutos. Aí é fácil cantar, né, irmão? É fácil adorar, é fácil dançar. Você viu a vitória acontecer. Agora eu quero ver você adorar a Deus, você cantar a Deus, você ter essa convicção quando o negócio não é favorável, quando as circunstâncias não são favoráveis para você, se você vai continuar adorando. Mas as pessoas que têm profunda comunhão, olha o exemplo que vem aqui em seguida. Mas veja que, diferentemente, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, adoraram a Deus, mesmo sabendo que era possível que Deus não os livrasse da fornalha. Mas eles tomaram uma decisão no seu coração. Disseram para aquele rei, aquele imperador, que disse, olha, quando vocês ouvirem o barulho da cítara, da flauta, das músicas, vocês, como os outros, tudinho, vão dobrar o joelho de vocês e vão adorar a estátua que eu fiz. Ele disse, fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da tua mão, mas se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos dobrar o nosso joelho, nem adorar a sua estátua. Mas eu mandei aquecer a fornalha 7 vezes, para meter medo em você, só que o Deus que você serve é 7 vezes mais poderoso que essa fornalha. Você precisa entender isso. E eles não disseram assim, olha, Deus cochichou no ouvido deles, olha, pode falar que eu vou livrar vocês. Não foi assim não, irmão. Eles decidiram isso no seu coração. Irmão, o que foi que tu já decidiu no teu coração? A tua comunhão com Deus é o momento, é a circunstância, é o dinheiro, é a saúde, é o bem-estar que vai manter ou que vai rompê-la? Ou você decidiu no seu coração, se tiver bem, eu vou te adorar, se tiver mal, eu vou te adorar. Se tu me der, tu vai ser Deus, se tu não me der, tu vai continuar sendo Deus. Se eu tiver saúde, tu vai ser meu Deus, se eu não tiver, tu vai ser meu Deus também. O que você já decidiu, irmão? Porque Deus está procurando os tais que o assim o adore. Esses meninos, irmão, não se dobraram. Aí eles foram jogados na fornalha.
Eles foram livrados? Não foram livrados, não teve ninguém para livrar eles. Pegaram ele e jogaram dentro da fornalha. Só que o rei está lá, olhando para o que está acontecendo. Aí ele fala assim mesmo, nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Aí alguém fala assim, senhor rei, é verdade, porém eu estou vendo 4 homens que passeiam livremente. E esse quarto que se meteu lá na fornalha é semelhante ao filho dos deuses. Agora, preste atenção, irmão. A Bíblia diz que o rei chegou lá e falou assim mesmo, saiu daí, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles podiam ter dito, entra aí, rei. Se tu tem coragem, agora entra aí com a gente aqui. Porque a Bíblia diz que quando eles saíram, nem o cabelo dele tinha cheiro de fogo, de fumaça, de nada, irmão. Porque essas coisas perdem poder diante do poderio de Deus. Então, decida adorar, decida a ter comunhão com Ele. É por isso que nós estamos aqui, para aprender essas coisas. E a Bíblia ainda diz mais. Um outro bom exemplo desse tipo de adoradores são os apóstolos Paulo e Silas, que cantavam e oravam, mesmo estando encarcerados. Atos capítulo 16, versículo de número 25, e a Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha, irmão, quando você está adorando, quando você está cantando, nesse momento difícil na tua vida, tem alguém te observando, tem alguém olhando, dizer, esse rapaz não esmurece, essa pessoa não tem problema ruim para ela, mesmo na dificuldade, adora, mesmo na dificuldade, canta, isso começa a chamar a atenção das pessoas. Aí sabe o que aconteceu? Eles morreram lá, presos lá no tronco, dentro da cadeia, foi assim, irmão? Quando você aprende a cantar, na tribulação, adorar a Deus nessas coisas, Deus começa a se mover a seu favor. Olha o que diz o versículo seguinte, o 26. De repente, do nada, irmão, na tua vida, vai começar a acontecer um sobrenatural, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas a prisão de todos. Deus vai quebrar essa cadeia, Deus vai abrir essa prisão, quando você abrir a tua boca, começar a adorar, em comunhão a Ele, louvando o nome dEle, Ele vai entrar nesta guerra, e vai colocar a bandeira da vitória na tua mão. Quantos creem nisso? Vamos só encerrar. Tem 2 exercícios aqui. Então, volte para a nossa projeção. Passe o próximo slide. E diz assim, exercício da lição 9. Escreva o texto de Tiago 5,16. Então, está aqui, o texto diz assim mesmo, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa é a resposta do exercício. E o segundo diz assim, como Jesus conceituou a verdadeira adoração? Como foi que ele fez lá em João 4,23? Ele diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, em verdade e em qualquer lugar. A hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então não tem mais dia, não tem mais hora, não tem mais lugar para você se tornar um adorador e ter comunhão profunda com Deus. Deus abençoe você. Hoje nós tivemos aqui na 10ª lição, adoração em comunhão. O desejo do nosso coração é que você tenha profunda comunhão com Deus. Quando terminar essa palestra, no final vai aparecer o nosso Pix, e você pode contribuir, você pode ofertar para esta igreja, para continuarmos realizando a obra do Senhor neste lugar. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.